Fala aí galera, hoje vamos dar início aqui para o nosso módulo 2 aí do nosso treinamento Q3B. Eu espero muito que vocês estejam gostando, que vocês estejam seguindo o passo a passo aí das aulas, seguindo os módulos tudo bonitinho. E eu espero aí que vocês estejam fazendo as tarefas que eu passei para vocês irem já procurando aí topo e fundo, como eu tinha passado para vocês, suporte, resistência, lei da alternância, tudo isso faz essas tarefas que é muito bom para vocês, tá bom? Então agora vamos dar início aqui para a nossa primeira aula do nosso módulo 2, que agora a gente vai falar tudo que é importante vocês saberem sobre Candlestick. Então vocês vão aprenderem tudo que vocês precisam saber aí para usar o setup sobre Candlestick, tá bom? Então as principais partes vou estar falando aqui para vocês. Vamos lá. Então, gente, antes de começar, vamos dar uma revisadinha aí, para se fazem tempo aí que vocês não viram aula, vamos dar uma revisadinha aí antes de começar aqui a parte de Candle, tá bom? Então, vamos revisar aí da parte de gráfico de barras. O que é o gráfico de barras? Ele é mais completo que o gráfico de linhas, tá bom? Então, o gráfico de barras, além do preço de fechamento, que é o que tem só o gráfico de linhas, tá? O gráfico de linhas só tem o preço de fechamento. O gráfico de barras, ele apresenta 4 preços. Além do de fechamento, ele apresenta o de abertura, o mínimo e a máxima do período ali utilizado. Então, se você pega ali uma barra diária, você vai pegar a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento daquele período ali do diário, né? Então, ó, vamos começar lá vendo a nossa barrinha aqui de baixa. Essa aqui é de baixa, tá, gente? Eu não coloquei vermelho aqui para vocês, mas vocês conseguem saber que é de baixa. Por quê? Porque aqui o preço, ele abriu em um preço mais alto, vamos dizer assim, tá? Ele abriu um preço mais alto por quê? Porque ele está acima. Então, abertura, tracinho para a esquerda, abertura. Tracinho para a direita, fechamento. Ou seja, ele abriu no preço mais alto e fechou no preço mais baixo. O que quer dizer isso? Desvalorização do ativo, barrinha de baixa. Então aqui a gente consegue ver que lá em cima a gente tem na extremidade superior, a gente tem aqui o nosso preço máximo. E aqui nessa extremidade aqui inferior, a gente tem o nosso preço mínimo aqui da nossa barrinha, tá? Do nosso período que a gente for utilizar. Se a gente for pegar barras de 1 minuto, cada minuto vai ter um preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo, tá bom? Então, agora vamos aqui para o próximo, que é a nossa barrinha de alta, tá? Por que eu sei que ela é de alta? Porque o preço abriu num preço mais baixo e fechou no preço mais alto. Ou seja, valorização, teve uma valorização. Vamos supor aí que abriu a R$10, fechou a 15. Teve uma valorização de R$5, aumentou o preço em R$5. Então, a gente chama aí que é uma barrinha de alta. E aí, nas nossas extremidades, continua a mesma coisa da barrinha de baixa, tá? Então, esse aqui não vai mudar o preço máximo e o mínimo ali dessa barrinha desse período, tá? Que a gente está analisando. E quando a gente olha essas barrinhas dentro do gráfico, como é que elas aparecem pra gente? Assim. E quando elas aparecem assim pra gente, vocês concordam comigo, não fica tão visual, que às vezes esses tracinhos confundem o nosso olho. E o que a gente pode fazer isso? O que fizeram para melhorar isso aqui pra gente? Eles criaram o gráfico de Candle, tá? E o que é o gráfico de Candle? O Candle, ele consiste em juntar as uniões ali do preço da abertura e fechamento, juntar e formar um corpo. O que quer dizer? Aqui antes a gente tinha um tracinho, aqui a gente tinha outro tracinho. Quando a gente junta isso, forma um corpo e fica mais visual quando a gente vai analisar. Só que aí os preços de abertura, fechamento máximo e mínimo de cada candle, de cada barra anteriormente, né, não muda. Para de baixa e a de alta não muda, tá? Não muda aqui os preços. E aí a gente juntou a nossa preço de abertura e o nosso de fechamento, tanto no candle aqui de alta quanto no candle de baixa, a gente juntou e fez aí o corpo, tá? E aqui em cima ficam os pavis, que um pouquinho mais pra frente, nos slides mais pra frente, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Então, quando a gente olha esses candles aqui no gráfico, vocês podem perceber aqui que fica bem mais visual, que a gente consegue ver essa movimentação do preço visualmente, bem mais visual. Por quê? Porque ali a gente tem uma presença de cores, presença ali de um corpo que a gente consegue ter uma visibilidade maior. Então isso aí ajuda bastante a gente, tá? E hoje nessa aula aqui, nesse módulo, a gente vai falar desse tipo aqui de gráfico, desse tipo aqui dos candles, tá? Então a gente vai falar dos candles. E vamos começando aqui dizendo quem inventou o candlestick, tá? O inventor dele, eu não vou falar o nome aqui porque o nome é difícil, tá? Mas se vocês conseguem ver aqui, o inventor dele, ele inventou lá no Japão. E para que ele usava? Ele usava para movimentar, para analisar ali os mercados de arroz lá, tá? Então, ele também tem a fama, o cara aqui que inventou o candlestick, ele tem a fama de acertar, que ele tenha
de ele ter acertado 100 trades consecutivos, tá? E aqui ele tem esse livro aqui que se vocês quiserem ver, tá bom? Ele também tem esse livro, mas eu vou mostrar para vocês livros também em português para vocês poderem ler sobre a técnica do candlestick, tá? Mas vamos lá. E quem trouxe para cá, tá? Porque ele inventou lá no Japão e o Steve Nison, esse cara aqui, que vocês estão vendo aí na foto, ele trouxe essa técnica aqui para o ocidente, lá na década de 1980. Então, ele pegou essa estratégia de lá, ele viu ele utilizando lá, o japonês aqui, viu ele utilizando lá e trouxe essa técnica aqui para o ocidente. E é o que a gente usa hoje aí para analisar os mercados, tá? Então aqui tem mais 2 livros do Steve Nison, vocês podem ver aí, tá bom? Vamos falar agora, como eu falei para vocês, o nosso candlestick ele é composto por 2 partes, tá? Agora a gente não está mais falando de preço, a gente está falando da estrutura dele. Então, ele é composto por 2 partes. Aqui, a nossa primeira parte, que a gente pode chamar aqui a nossa parte aqui, que tem a coloração, que a gente pode modificar essas colorações aqui, tá? E mais pra frente eu vou falar sobre as colorações. E aqui a gente tem o corpo, aqui a gente chama de corpo, tá? E aqui em cima, nessas linhazinhas aqui, que foram movimentações do preço que foi e voltou, que vocês já vão entender isso. E é chamado de sombra ou pavio. Eu chamo de pavio, também vocês vão ver chamado aí de sombra, tá bom? Então, aqui como eu falei para vocês da legenda de cores, geralmente as mais utilizadas são essa aqui. Também é bastante utilizada a azul e vermelho, tá? Só que azul para alta e vermelho para queda. Como eu utilizo hoje, que eu acho visual, que eu enjoei um pouco do verde e vermelho, né? Mas aí vocês podem ficar alternando para não enjoar. E aí, como é que funciona? Quando a gente vê um gráfico preto e branco, a gente pega e sabe que o branco vai ser para alta, tá? Vai ser candles de alta, que seria os candles de verde, os candles verdes, vamos supor, tá? E o preto, candle para baixa. Verde e vermelho, que é o que a gente mais conhece, que é de valorização e de baixa, de queda, né? E o candle aqui também, que eu não vejo muito sendo utilizado, mas tem gente que utiliza, que é o amarelo e o azul, tá? Que também vocês podem ver aí o amarelo para candle de valorização e o azul para candle de desvalorização. E o que eu utilizo hoje, que eu já falei para vocês, é o azul para valorização e o vermelho para desvalorização, que também é utilizado, tá bom? Então agora vamos dar início aqui para falar da periodicidade dos candles, tá? Então, na periodicidade dos candles, a gente utiliza para o day trade ou intraday, tá? O que é o intraday? A gente pega um candle desse aqui diário e desmembra ele e a gente opera dentro desse candle, tá? Então, esse aqui é o resumo do dia inteiro e a gente opera dentro aqui em minutos. Então, geralmente a gente utiliza aí gráfico de 1, 2, 5 minutos para operar no intraday, no day trade. Então, aqui eu fiz um esquemazinho aqui para vocês que, olha, se vocês juntarem aqui a abertura daqui do primeiro dia, do primeiro minuto, o que a gente está dizendo do gráfico, do tempo gráfico aqui, da periodicidade de minutos. Então, do primeiro minuto aqui, se a gente juntar a abertura, como eu juntei aqui nessa caixinha azul, se a gente juntar a abertura e até o fechamento ali do último que a gente está analisando, tá? Vamos supor que a gente estava analisando o gráfico ali de 1 minuto. E aqui teve 60, tá? E aqui foi o primeiro, aqui foi o último. Juntando isso vai dar um candle 60 minutos. Então a gente pode pegar e se desmembrar, entendeu? E desmembrando, a gente vai saber as periodicidades que a gente usa para o day trade e para o swing trade. Então aqui a gente juntando os gráficos, os candles do gráfico horário, a gente pode juntar eles e transformar em um candle aí diário, tá vendo? Como eu fiz. E a gente também pode pegar aqui os candles diários, juntar esses candles e transformar em um candle semanal. Ali pegar 7 dias, 7 candles diários, 7 não, 5, tá? Por quê? Porque não funciona sábado e domingo pregão aqui, tá? Então, 5 dias, 5 candles diários, nós pegamos e podemos juntar aí e formar um candle semanal. E da mesma forma, a gente pode pegar e formar um mensal, tá? Juntando semanais, a gente forma um candle mensal. E é assim que funciona a periodicidade dos candles, tá? Então, para o day trade, para o intraday, que a gente chama também, a gente utiliza tempos gráficos menores ali que 60 minutos, tá? Então, 30, 15, 5 minutos, 10 minutos, ali 2 minutos, 1 minuto, que é o que eu opero hoje, 1 minuto. E a gente utiliza aí para o day trade. Já para o swing, a gente utiliza também o gráfico de 60 minutos às vezes, tá? Mas a gente utiliza mais o diário para o semanal, tá? Então, para o swing trade, a gente fica entre aí os 60 até o semanal, tá? Agora a gente já vai começar a falar dos padrões de candlestick. Como eu já mostrei para vocês, que ele é composto aí pela máxima, pela mínima, pelo
pelo preço de abertura e fechamento, e já te mostrei também sobre o corpo e o pavio. A gente vai falar agora dos padrões, tá? E a gente vai começar aqui falando dos candlesticks de continuidade. Então, olha, a gente também diz aqui que esses candlesticks são chamados de Marubozu, tá? Que é o candlestick que são de continuidade. O que significa eles? Eles têm uns mínimos, tem mínimo de pavio e corpos amplos. Corpos amplos. Então aqui, ó, a gente consegue ver que tem um corpo muito amplo para um pavio curto. Aqui tem quase nenhum pavio. Aqui tem quase nenhum pavio. Então o Marubozu, eu vou explicar ainda agora para vocês nos próximos slides, mas esses aqui são os candles de continuidade, que são a continuidade da tendência, tá? Então a gente vendo isso aqui, a gente consegue ver aí a força na tendência, juntando com o volume, ainda fica muito melhor. O volume vocês vão aprender mais para frente, tá? Então, onde que vocês podem encontrar aí para estudar esses padrões de candlestick? Aqui a gente tem esse livro aqui chamado Candlestick, que ele é feito pela Novatech, tá? E aí ele é todo em português, vocês podem estudar aí todos os padrões de Candlestick e saberem mais sobre eles, tá? Mas eu vou falar aqui os principais, que são os mais importantes que vocês vão mais utilizar, tá? Que são os mais consistentes, os padrões aí, os melhores, tá? Então, como eu coloquei aqui, os padrões de candlestick servem para nos indicar possíveis novas movimentações do preço. Servem tanto para reverter tendência, quanto para indicar topo ou fundo no ativo, tá bom? Então, além de ele reverter tendência, ele também pode indicar um topo ou um fundo. Então, vocês têm que ficar ligados nisso aí, tá? Então, já vamos começar aqui falando do Marubozu, que é o nosso primeiro padrão aqui de candle. E o que é o Marubozu? Ele apresenta o preço de abertura e fechamento, eles coincidem com a máxima e a mínima. Então, ele não vai ter pavio, tá? Então, aqui o nosso preço de abertura, aqui no nosso candle de alta, ele coincide com o nosso preço mínimo. E o nosso preço máximo coincide com o nosso preço de fechamento, o nosso preço de fechamento aqui. Então isso aqui eu vou chamar de Marubozu. Isso aqui é um candle de continuidade muito forte, tá? E aqui no de baixa, o nosso preço de abertura aqui, ele coincide com o nosso preço máximo, tá? Porque de abertura, o nosso candle aqui de baixa, ele é o contrário do candle de alta. E aqui o nosso preço de fechamento, ele coincide aí com o nosso preço mínimo, tá? Do candle. Então esse aqui é o Marubozu, como eu falei para vocês, continuidade, tá? Então isso aqui é um padrão de continuidade que quando vocês verem isso aqui, vocês consigam analisar aí uma continuidade. Por que continuidade? Porque muita força, tá? E aí, agora vamos falar aqui do Doji, que é ao contrário do nosso candle Marubozu. O que é o Doji? Ele é perda de força, tá? O que é isso? Ele teve uma variação grande no dia, então ele fez ali preços máximos e mínimos, e aí ele fechou ali no mesmo ponto que ele abriu, entendeu? Então fica aqui uma linhazinha, fica parecendo uma cruz aqui, um mais, tá, no preço. Então tem algumas variações de dojis que a gente vai estudar, aqui eu só estou dando uma introdução que a gente ainda vai estudar, tá, ver exemplos. E aqui a gente tem o nosso doji 4 preços. Se vocês verem isso aqui no gráfico, fica longe, tá? Cuidado, porque tá pouca negociação e sinaliza baixa liquidez, tá? Então, se tem só uma negociação, não teve preço máximo e mínimo. Por quê? Porque é 4 preços. Tem o preço máximo e mínimo, só que são todos no mesmo preço. Ou seja, ele abriu ali, vamos supor, R$10, fechou a R$10, o preço máximo foi R$10 e o preço mínimo foi R$10. Não saiu dali, então só teve uma negociação. Isso é o doji 4 preços, então fique atento com isso aí, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, ainda vou falar sobre as variações do doji. E aqui eu já mostrei para vocês, só para dar uma introdução, que a gente não tem só esse tipo de doji aqui, tá? Como vocês podem ver, a gente tem variações deles aqui, cada um tem um nome, e eu vou dizer isso para vocês mais para frente. Então vamos lá, começar aqui com explicar aqui para vocês como é a continuidade para possível reversão, que a gente consegue ver uma perda de força. Por que uma perda de força? Porque o Marubozu, ele é um candle de continuidade, ou seja, apresenta força de movimento. Quando a gente começa a ver o candle ficar com corpos menores e começa a aumentar pavio, a gente começa a ver ali uma perda de força. Então a gente começa a ver aqui o nosso candle diminuindo o corpo dele e o pavio aumentando. O que quer dizer isso? Tá com uma possível reversão, tá pedindo uma possível reversão. E isso aqui significa perda de força do movimento. Então aqui, ó, vocês podem ver apresentando muitos pavis com pequenos corpos, até chegar um momento aqui que apresenta vários dojis, tá vendo? Então isso aqui eu fiz aqui para vocês
para vocês verem como é a perda de força aí dos candles, como que funciona. Começa lá do Marubozu vai até o Doji, que assim a gente consegue ver a sinalização aí de possível reversão, que é a nossa perda de força. E tanto para alta, acontece também para baixa, como vocês podem ver aqui, tá? Aqui a gente tem uma vela de tendência, que é uma vela de força, tá? E aí vai perdendo essa força, diminuindo o corpo, aumentando os pavis, até chegar aqui nas velas de reversão, que são velas de indecisão, que ali a gente pode dizer que os compradores e vendedores estão indecisos, então fechou num preço ali e teve muita movimentação foi até um preço máximo, até um preço mínimo, mas ele não sustentou o candle ali, então isso aí é indecisão e significa possível reversão aí, tá? Então vamos lá agora explicar aqui para vocês como é que funciona essa indecisão, tá? Então a gente começa aqui, ó, no movimento aqui de alta, nessa pernada aqui de alta que a gente tem um movimento aqui de alta, a gente consegue ver aqui, ó, força, apresentando marubozos. O que são os marubozos? São um candle aqui que a gente pode chamar também de careca, tá? É o candle careca aqui que não tem pavio, que não tem o cabelinho ali dele. Então, ó, força, e começou a apresentar perda de força, porque começou a diminuir corpo e aumentar pavio, até que chegou um momento que fez um doji aqui, tá? Um long doji, que vocês ainda vão aprender, que aqui significa que tem uma indecisão, ali os compradores e vendedores. E quando vocês analisam isso aqui no volume, vocês vão ver que ainda fica mais completa a análise de vocês, tá? E aí, a gente pode olhar aqui que após essa indecisão, rompendo aí esse candle de reversão, né, dessa possível reversão que a gente tinha visto, rompendo ali, veio agora para um movimento aí de baixa, tá? Então começou ali um movimento com Marubozu também, com fortes candles ali de baixa, sem pavio, sem o cabelinho, Marubozu, tá? Então caindo o preço aqui, vamos supor que ela está caindo, está nesse movimento de baixa, até que começou de novo a perda de força, tá? A perda de força começou a diminuir pavio, ou começou a aumentar o pavio e diminuir corpo, tá? Então nunca confunda isso, começou a aumentar aqui os pavis e diminuir a parte aqui dos corpos e até chegar aqui no nosso próximo doji, que é uma próxima indecisão que também sinaliza uma possível reversão aqui do ativo, tá? Desse ativo aqui que eu desenhei. Então vamos lá, agora eu vou explicar para vocês aqui os candlesticks de reversão, os padrões que acontecem nesses candlesticks, eles são mais relevantes na periodicidade diária, tá? Então no intraday, vocês não precisam se atentar muito a isso. Geralmente vocês vão se atentar aí para analisarem possíveis topos e fundos e não ver uma reversão ali por um candle, tá? Então se atentem muito a isso aí, que esses padrões de candle, eles têm muito mais relevância na periodicidade diária. Mas também é bem importante vocês saberem isso também para operar no intraday, tá? Então, esses padrões, esses candlesticks de reversão, podem ser formados aí por um candle, como a gente viu ali doji, ou por formações ali de candle de 2 ou 3 candles, como vocês vão ver aí mais pra frente, tá? Então agora vamos começar aí a ver os padrões, tá? Então vamos lá. Então vamos começar aqui pelos padrões, tá? Vamos falar só de pouquíssimos padrões aqui nessa aula, que na próxima aula eu vou continuar com vocês para ficar mais fácil de upar aí no site, tá? Então vamos lá. A gente tem vários padrões de reversão e de candlestick, formações também, né? Que como eu falei para vocês, formações de um candle, pode ter somente um candle ali de reversão, ou formações com 2, 3 candles ali, essas formações de reversões aí de candlestick. Então vamos começar aqui pelo martelo ou o homem enforcado. Por que eu coloquei esses dois? Porque o martelo, quando ele vai ser martelo, é no final de uma tendência de baixa. Ou seja, vai ser uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, se a gente vê um martelo, esse padrão aqui, na verdade, na ponta de uma tendência de baixa, a gente consegue saber que ele vai ser chamado de martelo, tá? Já numa tendência de alta, quando o preço está vindo, então, ó, se o preço aqui está vindo, se a gente vê ele numa tendência de alta aqui em cima, a gente chama ele de enforcado, tá? E aí ele vai vir uma possível reversão ou uma possível formação de topo aí, tá? E a cor dele não é significativa, tá? Tá bom? Mas o bom mesmo é ser da cor do movimento que agora vai reverter. Mas, como eu falei para vocês, não é tão significativo, tá?
Esse próximo aqui, esse próximo martelo aqui que nós vamos falar, que é bem parecido com o nosso primeiro ali, que é o martelo. Agora a gente vai falar do martelo invertido, tá? Ou a estrela cadente. Eu também coloquei aqui para vocês os nomes em inglês. Se vocês forem ler algum livro aí em inglês ou verem algum site em inglês, vocês vão conseguir compreender quando eles falarem disso aqui, tá? Então, o martelo invertido, como eu falei para vocês, se a gente vem aí, deixa eu apagar essa setinha aqui, se a gente vem de uma tendência de baixa, tá? Então, a gente vem de uma tendência de baixa e acontece esse martelo invertido aqui, acontece esse padrão, na verdade, a gente vai chamar ele de martelo invertido, que aí ele vai vir para reverter para uma tendência de alta, tá? Já em uma tendência de alta, deixa eu desenhar aqui para vocês, em uma tendência de alta, quando aparece aqui esse padrão, a gente vai chamar ele de estrela cadente, tá? Então aí vocês precisam decorar esses nomezinhos, é bem rápido quando vocês juntam aí a prática, como eu falei para vocês, tá? Então, no final de uma alta, a gente vê aí esse padrão, a gente chama de estrela cadente, tá? Então a estrela cadente, ela vem de uma tendência de alta, uma possível reversão para uma tendência de baixa, tá bom? Então é isso, galera. Essa aqui foi a primeira aula que eu trouxe para vocês, tá? E aí na segunda aula a gente vai continuar aqui com os padrões de candlestick. E aí depois vamos passar para exemplos aí onde é que vocês vão aprender bastante aí na prática, né? E depois também vou passar a tarefinha de casa para vocês. Com a tarefinha de casa aqui para vocês já nessa aula. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a tentar ver padrões de candlestick lá no gráfico de vocês, os que vocês já viram hoje, nessa aula aqui. Quais são esses padrões? O primeiro, o Marubozu, segundo ali o Doji, e também tentar ver aí essa perda de força, tá bom? No gráfico aí, tá? Então, essa é a tarefinha de vocês. Se vocês conseguirem fazer, vocês podem mandar aí foto para mim, que eu acho bem legal, tá? Então, e também, como eu mostrei para vocês também o martelo e o martelo invertido, também tenta procurar o martelo invertido, a estrela cadente, o homem enforcado aí no gráfico, tá bom? Então essa aí foi a tarefa de hoje. Então na próxima aula a gente vai continuar aí com os candlesticks de reversão, passar para exemplos e depois para os conceitos mais avançados aí dos padrões de candle. Então foi isso, muito obrigado e tchau!